Senhores telespectadores, muitas das cartas que eu recebo têm este assunto. Porque é que o senhor não anuncia antecipadamente os lugares onde vai? Porque a gente gostava de ter ido consigo à Guarda, gostava de ter ido consigo a Belmonte, gostava de ter conhecido o Ribacoa. Porque é que o senhor não disse quando ia ao Sabugal? Muito bem. É verdade, eu também tenho pena de não estar com um público de amigos como vocês são, porque falar assim é fácil. A verdade é esta, é que eu tenho que fazer os programas com uma certa antecedência. E nunca sei para onde é que nós vamos. Se estiver um dia bonito, um dia de sol, claro, eu posso ir para o Sabugal, posso ir para a Guarda. Agora imaginem, está assim, uma manhã de chuva, não despega um momento, como é que eu vou sair de Lisboa? Bom, mas isto é a primeira coisa que eu quero dizer. Por mais chuva que faça, é sempre possível em Lisboa fazer um passeio deslumbrante. E é isso que estou a tentar provar. Estou aqui em Lisboa, no coração do Chiado, num sítio que se chama exatamente Museu do Chiado. Bom, os nomes das coisas são os nomes que a gente lhe dá. Museu do Chiado, eu também podia dizer Convento de São Francisco. Atrás de mim, umas colunas. Essas colunas estão ali desde o século XIII. São o primeiro convento franciscano que se construiu em Lisboa. Os franciscanos, como sabem, vêm da Itália, é uma ordem criada pelo São Francisco de Assis e uma ordem que nasce de uma aspiração fraterna e generosa, uma ordem que manda os homens ser uns irmãos dos outros. É claro, uma mensagem dessas deu muito depressa a volta à Europa, chegou aqui muito cedo e estamos no mais antigo lugar do convento dos franciscanos em Lisboa. Bom, eu estou a chamar convento, mas podia chamar mais coisas, porque isto foi vendido em asta pública em 1834, só que era tão grande, que ninguém pôde comprar isto tudo. Veio um padeiro inglês, comprou uma parte, é esta parte em que agora estou, o resto ficou para o Estado, que pôs aqui a Biblioteca Nacional, a biblioteca esteve aqui uma data de anos, pôs aqui o Governo Civil, pôs aqui a Polícia de Segurança Pública, pôs aqui tudo e finalmente acabou por pôr aqui o Museu de Arte Contemporânea. É esse museu que se chama agora o Museu do Chiado. O que eu lhes proponho é que vamos aproveitar todos esta rica manhã de chuva para dar uma volta ao Museu do Chiado. Logo à entrada tem uma surpresa. Olha à direita e quem vê? Nem mais nem menos que o gato Félix. Não há dúvida que é o gato. É o gato, mas tem qualquer coisa aquele gato. Quem o fez foi Almada Negreiros. Ora, Almada era um homem de vigoroso talento. Há qualquer coisa de errado nisto de um homem com tanto talento como Almada ter dedicado horas da sua vida a fazer um baixo relevo sobre um gato que não foi ele que inventou. Bom, depois o visitante vai ao balcão, pede uma coisa, um roteiro e dão-lhe esta folhinha que se desdobra em 3. Eu disse dão, também eu gosto muito de ser exato. Não dão nada. Vendem por 50 escudos. Não é muito, mas em todo caso era mais bonito. Não. Estas coisas nunca, em parte nenhuma se vendem. Hein? Bom,
E tem aqui uma frase, é por isso que eu estou com ela na mão, uma frase que eu acho que é uma delícia. Diz que aqui neste lugar, enfim, neste lugar notável, se encontram instaladas a Faculdade de Belas Artes e de Arquitetura, a Academia de Belas Artes, o Governo Civil, a Polícia de Segurança Pública. Agora é que vai a frase que eu gosto. Num entrosamento não programado que se mantém desde há quase um século. Na parede, mesmo ao lado daquele divertido gato do Almada, está esta emocionante obra-prima. É uma das esculturas mais célebres que existem em Portugal. É realmente, o título é A Viúva e o autor é Teixeira Lopes. Representa, portanto, a mulher angustiada, e quando o filho procura ansiosamente o peito, ela com os olhos perdidos, nem no filho pensa, há uma dor profunda que sai desta pedra. Esta estátua é realmente cheia de sentimento e eu acho que cheia de significação. A data em que isto foi exposto é 1892. Estamos na última década do século. Bom, para se situarem, devo-lhes dizer que em 93 sai um famoso livro chamado A Crise. 92 é o ano das falências, do encerramento dos bancos, de um profundo desânimo. Não sei, enfim, desculpem se eu estou a ser um bocado fantasista, mas eu acho que se as pátrias tivessem face em 1892, o rosto de Portugal era assim. Cerca de 20 anos antes de Teixeira Lopes esculpir aquela dramática viúva, um outro grande escultor, chamado Soares dos Reis, esculpiu o famoso Desterrado. O que está aqui junto de nós não é o original do Desterrado. O Desterrado está no Porto, no Museu Soares dos Reis, como é natural, museu de seu nome, mas com toda a justiça. Esta escultura é considerada por toda a gente a obra-prima da escultura em Portugal. Mostra, ele pôs-lhe o nome de Desterrado. Eu acho que a gente hoje o que lhe chamava era o imigrante, o homem que foi obrigado a sair da sua terra. Está completamente só, nu de tudo, só vestido das suas lembranças. Eu acho que aquela mão cruzada uma sobre a outra é dos pormenores mais patéticos da escultura. Ao fundo há um vago marulhar de onda. Ele ainda se não esqueceu do mar que leva até à sua terra. Bom, e só lhes vou falar de mais uma estátua. O Dom Sebastião de Simões de Almeida. A data desta obra é 1877.
77 significa que no ano seguinte ia fazer 300 anos que El Rei morreu em Alcácer Quibir. Como sabem, morreu durante uma batalha e morreu quando tinha 24 anos. Mas é claro que não é o rei combatente de 24 anos que este mármore nos figura. É um jovem, eu atribuo-lhe, tem 12, tem 13 anos, é o jovem que ainda vai reinar, tem um livro na mão e eu sei o que este livro diz. E vós, ó novo temor da mauralança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Eram frases assim que este jovem lia nos Lusíadas e em tantas outras poesias que os poetas do tempo lhe dedicaram. O jovem lê e pensa se para Portugal ainda pode haver um grande futuro de grandeza. Pensa se não estamos condenados a ser eternamente uma pobre nação de desterrados. Bom, este Museu do Chiado apresenta-se como sendo um museu da arte portuguesa durante um século, desde 1850 a 1950. Um século é muita coisa e realmente o museu tem no seu inventário cerca de 3.000 peças. Agora pensem nisto. Dessas 3.000 peças, o que eu lhes posso mostrar são 150. Posso, isto é, poderia, claro, teoricamente, vou mostrar meia dúzia, mas 150 porque o espaço não dá para mais. As outras cerca de 3.000 estão nas chamadas reservas, fechadas a 7 chaves. Eu vou falar de algumas, mas não as posso mostrar porque Lisboa não tem um espaço para mostrar a sua arte mais moderna. E há peças de uma extrema importância que aqui ninguém pode ver. Isto diz, não, isto é a arte do último século. Meus queridos telespectadores, estão a ouvir uma pessoa que há mais de 50 anos, desde pequenino, eu, quando tinha 7 anos, já vinha às exposições pela mão do meu tio. Portanto, como tinha 7 anos, façam a conta, há 70 anos que eu ando a ver as exposições de arte em Lisboa. E venho aqui e não vejo os grandes pintores que conheci. Não estão. Onde é que está o Alberto de Sousa? Onde é que está o Roque Cameiro? Onde é que está o António Saúde? Está tudo lá embaixo na cave, tudo, e a razão é boa. Não há paredes. Bom, e isto acho que é grave, porque uma das coisas mais importantes de uma política de cultura em Portugal é mostrar aos portugueses o que nós fomos capazes de fazer. Há muita coisa boa. Agora assim, lá embaixo, aferrolhado a 7 chaves, é que não. Bom, como isto diz que são 100 anos de pintura, começa por este quadro, que é um quadro de cerca de 1850, exatamente 1854. É um quadro famoso e muito engraçado. São 5 artistas portugueses em Sintra. Imaginem vocês, Sintra. Olhem para aqueles trajes, olhem para os barretes daquela gente. Aquilo são
evidentemente, camponeses da Calábria, na Itália, no fim do século passado. Mas eles, ou para fazerem Sintra mais bonita, ou fosse para o que fosse, puseram-se ali e representaram 5 artistas. São 5 artistas notáveis. Os que estão ao meio entre os camponeses, claro, são 2 professores, os senhores professores, sempre nos primeiros lugares. É o Tomás da Anunciação e o Francisco Metrace, que eram 2 professores na Escola de Belas Artes. Os outros, enfim, eu vou indicá-los. Há um que está assim em pé, encostado ao rochedo, é o Vítor Bastos. Este homem era escultor, foi ele que fez o arco da Rua Augusta. Depois há um outro que está assim também um pouco encostado, é o próprio autor do quadro, é o Cristino. E há um quinto que está sentado a folhear melancolicamente um álbum, é o Rodrigues. Enfim, parece que adivinhava que ia morrer cedo, como realmente morreu. Não durou muito tempo. Agora, o mais engraçado no quadro é que naquela pontinha, para dizer que é Sintra, tem o Castelo da Pena, antes da construção do palácio. Porquê? É porque realmente o quadro foi pensado no ano anterior ao que está na data. A data diz 55. O quadro foi pensado em 54. E nesse ano, quem realmente reinava era um príncipe alemão muito culto, muito fino, muito protetor dos pintores e dos artistas, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que tinha um projeto de pegar naquelas velhas e desmazeladas torres dos Jerónimos lá em cima, na Pena, e fazer daquilo um palácio maravilhoso, como realmente hoje lá está. Dos poucos grandes quadros românticos que há em Portugal é este retrato da Viscondessa de Menezes. A data é 1862, exatamente o ano da publicação em Portugal do Amor de Perdição, do Camilo, e o autor é o Visconde de Menezes, isto representa a esposa retratada pelo pintor, seu marido. O que é que está por detrás deste quadro? Este Visconde de Menezes era Visconde só porque era muito rico. Era muito rico porque vendia vinho do Porto. Como vendia vinho do Porto, foi para a Inglaterra. E ela própria, esta senhora, era inglesa, filha de um diplomata inglês aqui no Porto. Por detrás desta senhora há, portanto, burguesia verdadeira. E essa é que é a explicação. Atrás de uma riqueza autêntica há uma boa pintura. Daí que eu proponho já o catálogo. O catálogo diz que ela está vestida de crinolina. Não está. Crinolina é para fingir. Ela está vestida de seda natural. Outro quadro romântico. A Ribeira levou tudo, levou a mãe, abraçava ao filho, e o título do quadro é Só Deus nos pode salvar. A data é 1856. Exatamente nesse ano
inaugurou-se o primeiro troço de caminho de ferro desde Lisboa até ao Carregado. Realmente só Deus podia salvar. Deus salvou, mas acho que o comboio deu uma ajuda. Bom, eu gostava de lhes falar de muito mais coisas. Há aqui no museu um grupo excelente de quadros do Columbano. Gostava de falar de Columbano. De Columbano, que eu acho que é o último e o maior dos românticos portugueses. Sei muito bem que os entendidos vão ficar escandalizados. Que é romântico o Columbano? Sim, romântico o Columbano. E o único romântico que compreendeu o drama terrível do romantismo, um romantismo de falsidade, um romantismo que não tinha nada por trás. Mas não era só o Columbano, era agora já o simpático Malhoa. Olhem para aquela cena da praia, e outros grandes, o Eduardo Viana, por exemplo, e o Abel Manta, até o Botelho, os quadros de Lisboa vista pelo Botelho, e outros do nosso tempo, o Mário Eloy e o António da Costa. Esse retrato do António da Costa que vocês estão a ver, lembro-me de o ter visto pela primeira vez exposto em 42, era eu ainda estudante, e ter dito de mim para mim: se este quadro não vai para um museu, é uma injustiça. Hoje fico contente em ver aqui. Não vejo neste museu de arte moderna nada do grande Alberto de Sousa, ou do grande Roque Cameiro, ou do António Saúde, ou de todos os grandes paisagistas dos salões das belas artes, ou de Eduardo Malta, que foi um grande pintor. Só há uma explicação para essa ausência, só uma. Eu só quero aceitar uma: é que não há paredes para tanta gente. Bom, mas aqui fica um voto. Então agora, talvez nesse espaço da exposição de 98, não haverá um grande lugar para todos os grandes pintores do nosso tempo. Estou a dizer todos, sem necessidade de ninguém excluir ninguém. Mm-hmm.